quando você contou da sua mãe, queria até que você me contasse, se você puder, como era isso, como foi isso. Porque a gente tem o ciclo da vida. E, tecnicamente, vão-se os pais, depois os filhos. E quando acontece ao contrário, para mim é uma coisa assim, é surreal, só de imaginar. Só de imaginar. E eu vejo pessoas que perdem seus filhos, né? Por causas, né? E quando eu vejo alguém perder o filho porque o filho desistiu, eu imagino a culpa desse pai. E aí eu gostaria que você, se você puder, dizer até que ponto a gente olha de perto os nossos filhos, sem ser invasivo, sem também plantar na cabeça uma preocupação extrema, porque isso também é perigoso. Quando a gente se torna hiperprotetor e se torna aquela coisa, né, na minha redoma, os meus cuidados, tem certeza que está tudo bem, fala, porque a gente não sabe. A maior faculdade, ela não existe, a mais importante, é de ser pai e mãe. Ninguém forma antes de poder ter filho. Isso, no fundo, é um absurdo. Mas é a realidade. Então, a gente aprende vivendo. Como é que a gente deve fazer para cuidar dos nossos, num termômetro, certo, se é que existe? Olha, isso me faz lembrar algumas conversas que nós tivemos em família, né? Eu, meu maridão e meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, o Enzo e Isabela, e como psicóloga, assim, inclusive depois que eu adoeci, há 10 anos atrás, eu tive uma inflamação cerebral que eu imaginei que eu morreria. Então, a partir desse momento, a gente começou a fazer reuniões em família, que hoje em dia a gente diminuiu bastante, né? Mas, assim, numa das reuniões, meu marido é engenheiro, então não tem nada a ver com psicologia. E aí a gente fez essa combinação, né? Que eu falei assim, olha, a gente vai ter rodas de conversa aqui dentro de casa, tá? Então vocês vão falar, enquanto um fala aquilo que acha que a gente está errado, o que vocês gostariam que a gente mudasse, o outro vai ficar, os 3 outros vão ficar quietinhos. A gente vai ter uma escuta e vai ter um espaço de escuta e de fala para vocês. Bom, aí os nossos filhos, assim, batendo na gente, né? Falando. E meu marido chegou com uma coisa que eu achei lindíssima. Ele falou, Enzo e Isabela, a gente vai errar porque a gente nunca foi pai nem mãe antes de vocês. Eu falei, Duda, essa foi uma das frases mais bonitas que eu já ouvi e mais honestas, porque quando a gente também, pai e mãe, se liberta de saber tudo, sim, né? E eu costumo falar que com a mãe nasce a culpa. Né? E com o pai também, porque é isso, a gente quer do bom e do melhor para os nossos filhos. Né? E quando a gente se liberta dessa ideia de que a gente não vai viver para os nossos filhos aquilo que eles vão precisar viver. E que, infelizmente, né, por mais que a gente queira protegê-los e colocá-los numa redoma, a gente não vai conseguir tirar, né, aquilo que eles vão precisar viver. Isso quer dizer que a gente já começa a se trabalhar, porque a gente tem que se trabalhar bastante sendo pai e mãe, né? Que a gente começa a dar alforria existencial. O fato dos filhos serem nossos filhos, isso não quer dizer que são nossas propriedades. E isso é muito legal, porque o legado que a gente vai passar é a modalidade de enfrentamento para a vida. E aí, juntando toda essa história que nós vivemos em família, quando eu estava doente, foi a época, inclusive, do Pantera Negra. E meu filho, o Enzo, ele falou, mamãe, vamos assistir o Pantera Negra, o primeiro. Que chega uma parte, e eu vou dar não é um spoiler, tá, gente? Mas o pai do Pantera Negra morre. E aí, o Pantera Negra, assim, injuriado, assim, bastante triste, aí ele vai até o lugar que o pai tá. E aí ele fala, pai, eu não sei viver sem você. E aí o pai fala uma coisa que é linda. Aquele pai que não ensinou o seu filho para viver sem ele, falhou como pai. Então aí eu te respondo, Raul. Quando a gente tem a capacidade de entender que a gente precisa dar alforria para os nossos filhos, que os nossos filhos vão ter as nossas proteções, mas que a gente nunca nasceu nem aprendeu a ser pai e mãe antes deles. Sim. E que a gente vai fazer o possível, inclusive, para que esses seres que são chamados nossos filhos construam e desenvolvam uma autonomia
inclusive para ficar sem a gente. Sim. Quando eu assisti esse filme, eu estava doente da inflamação cerebral. Eu falei, e eu pedi para o Papai do Céu, me dá vida, me dá condições de eu voltar à minha vida e de eu resgatar a minha saúde existencial. Faz com que eu retome, não só para honrar todo o meu caminho na suicidologia e tudo o que eu vivi com a minha mãe para ensinar as pessoas e compartilhar o que eu sei, mas também me dá a oportunidade de eu ensinar os meus filhos para ficarem sem mim. Sabe? Eu quero realmente que o Enzo e Isabela, né, aprendam a ser, né, pessoas que possam falar, a mamãe me ensinou bem. Porque esse é o resgate da autonomia. Não é você aprender a ser autossuficiente, mas é você aprender que quando você tem uma necessidade, conta com o meio ambiente, conta com as pessoas que são nutritivas para que você possa se resgatar. Não vai ficar sozinho achando que você tem que dar conta de tudo. E isso, graças ao bom Deus e realmente 10 anos de recuperação dessa inflamação cerebral. Sabe, eu tenho cada vez mais tornado o meu caminho e minha jornada, Raul, né? Uma jornada que eu possa realmente empoderar e fortalecer os meus filhos, assim como as pessoas que sofrem muito, assim como as pessoas que eu tenho acompanhado enlutados por suicídio, e mães, porque eu também trabalho com luto materno. Alguns anos atrás, eu organizei um livro que se chama Revés de um Parto, com relatos de mães, né, que tiveram os seus filhos que partiram por diversas formas. Então, esse livro se chama Revés de um Parto. E eu tive o privilégio de começar a trabalhar com luto materno, entendendo que é uma dor sem nome. Eu não posso falar que é a maior dor de um ser humano, porque não é a maior dor, porque a gente não pode comparar, né, as dores. Problema. Mas, assim, eu trabalho com luto por suicídio e trabalho com luto materno. Raul, sabe, são duas dores assim que são imensuráveis e que eu acompanho, sim, pessoas e mães que tiveram seus filhos que se mataram. E quando a gente entende que, inclusive, o luto por suicídio não tem nada a ver com a gente, apesar da gente achar que deveria ter. Porque muitas vezes eu conheço todas as mães, elas falam para mim, Karina, eu queria trocar de lugar com meu filho. Eu daria tudo. Mas eu falo, você deu a vida para as pessoas, para essas pessoas. Agora, a morte não foi sua responsabilidade. Claro. Mas a gente vai trabalhando. Dói, assim, no fundo da alma, porque a gente fica em carne viva. Sabe, Raul, mas assim é possível. Porque é o que eu falo no meu último livro, Luto por Suicídio, A Outra Margem. Apesar de ser muito difícil essa trajetória, ela é possível. É possível, porque de repente você não vai, primeiro que depois de um suicídio você nunca vai ser o mesmo. Não dá para ser o mesmo. Né? Depois de uma morte a gente nunca é o mesmo. Sim. Né? Você, quando você traz e você começa a se emocionar, quando você tem essa preocupação e você fala, né, de você como filho em luto, que provavelmente reverbera no cuidado com os teus filhos, e aí assim por diante, nós somos vários lutos. E que, assim, à medida do possível, quando a gente trata isso de um jeito muito carinhoso, respeitoso, falando, olha, você não precisa superar, até porque isso não é nomenclatura para luta, né? Não se supera. Morte não se supera. Exato. E quando você fala assim, eu já estou chegando numa margem que é possível falar das minhas saudades, das minhas dores, respeitar as minhas emoções e continuar, apesar de toda essa dor e apesar de muitas vezes eu me sentir em carne viva, é isso que eu tenho trabalhado com as mamães, com as pessoas enlutadas, com as pessoas que ficam, né? Que são para os que ficam. A gente tem um documentário pela GNT para os que ficam sobre luto por suicídio, que eu tive a grata satisfação de participar desse documentário. Então, é um documentário que fala sobre enlutamento por suicídio. Cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas.